Olá, bom dia. Estamos chegando, hein, com o nosso Difusora Notícias. A partir de agora, estamos no ar ao vivo, com muita informação para você que nos acompanha nessa edição de terça-feira, dia 26 de março de 2024. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos a partir de agora ao vivo, com muitas informações para você, viu? Eu sou Henrique Ferian e a partir de agora estamos juntos. Um oferecimento, Farmácia e Drogaria 7 Farma, tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, no Zap 991855418, na Clodoaldo Garcia 1372, no Santos Dumont, no Zap 991087836, Maguti Canquite 1515 na Carioca, no Zap 993163274, precisando, chama 7 Farma. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia, 2150 Vila Aro, fone 3, aliás, 67-2104-2842. Lotéricas Caminho da Sorte, 1, João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida e 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247 no Maristela. Higienildos Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição, com aquele churrasquinho delicioso da Bernardino Rodrigues Montalvão 103 na Lapa, no Zap 991621493. Muitos destaques, muitas informações na edição de hoje e você confere. CEMEA realiza atividades em alusão à Semana da Água com crianças de serviços de convivência. MS livre de febre aftosa sem vacinação. É penúltimo passo para reconhecimento internacional. Vale da Celulose, protagonismo da indústria agroflorestal de Mato Grosso do Sul, repercute e é destaque nacional. Estas e outras informações você confere com a gente a partir de agora no Difusora Notícias, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Muito bem, 7 horas 10 minutos. Vamos lá atualizando as informações do tempo. Choveu na madrugada, né? Por volta da 1 da manhã, aproximadamente. Choveu aqui em Três Lagoas e uma chuva boa, viu? Molhou bem aqui para os lados de Três Lagoas. A gente tem previsão de chuva ao longo desta terça-feira. Como a gente disse ontem, essa semana vai ser assim, tá? Essa semana pode ser desse jeito, com chuva, com possibilidade de pancadas e assim por diante. E a gente vai seguir aí nessa balada ao longo da semana, desse final de mês de março, comecinho de abril. E segue desse mesmo jeito, viu? Aqui para os lados de Três Lagoas, tá? E o que é muito bom, né? Será que arrumaram o pluviômetro da Semadem lá no Jardim Dourados? Bom, aqui tá indicando que tivemos 16 milímetros de chuva. Choveu tudo isso na madrugada? Eu me recordo que eu acordei com a chuva, mas também, né? Aí que dá mais vontade de dormir. A verdade é essa, né? Quando tem essa chuva, a verdade é essa. Dá mais vontade de dormir ainda, né? Você acorda com o barulho da chuva, mas, obviamente, você acaba pegando no sono rapidamente, porque aí fica bom demais para dormir. 18 milímetros de chuva. Então choveu bem, né? Choveu bem. Pela condição das ruas aí, a gente percebe que choveu legal aqui em Três Lagoas, portanto, acho que sim, né? Pelo menos é o que a gente consegue identificar aqui, algo em torno de 18 milímetros. Talvez 18 milímetros, acho que sim. Bom, de qualquer maneira, uma chuva boa, caiu e assim por diante, o que a gente já não tinha aqui em Três Lagoas há um bom tempo. Não me recordo o último período que a gente teve com chuva, não em dias consecutivos, que ontem não choveu durante o dia, né? Mas essa chuva que gera um acumulado e que as ruas que são de terra ficam com aquele barro danado, faz tempo que a gente não tem, né? Por quê? Porque chove forte. Pode até chover 30 milímetros em um dia, mas estava acontecendo assim, chovia em um dia e aí a gente tinha dias consecutivos sem chuva. Agora não. Chove um dia, pausa outro, não tá mais aquele calor, aquele sol quente, que bate 35, 36, que seca tudo muito rápido. Então a gente tem dias consecutivos de chuva. Hoje o dia provavelmente vai ser nublado. A gente tem imagens de satélite que mostram
Pela imagem aqui, o que dá pra gente fazer uma leitura? Para quem tá acompanhando a gente através da nossa transmissão, é a imagem do mapa do Brasil, e mostra uma coisa que é inédita, não, mas mostra uma coisa que é diferente e que a gente não vê com facilidade. Mato Grosso, nitidamente seco, Mato Grosso quase 100% encoberto por nuvens e com chuva. Bom dizer. Então, quer dizer, essa zona de convergência, se a gente pode chamar assim, né? Essa frente fria estacionária, que continua estacionária, ela desceu um pouco. Por isso que a gente vê o tempo lá fora com chuva, que choveu bastante, tempo bastante fechado lá fora. Por quê? Porque a frente fria ela desceu, ela estava subindo. E por quê? Ontem a gente trouxe a informação da ASAS, que está ali na região da Bahia, pegando o Nordeste brasileiro. A gente viu que provavelmente ela ganhou um pouco de força, essa alta subtropical do Atlântico Sul, e empurrou a frente fria, né? Para baixo. Então ela voltou um pouquinho, ela estava mais para cima, no Mato Grosso do Sul, bem na divisa entre Goiás e Mato Grosso, Minas Gerais e o estado de São Paulo ali, aquele biquinho, e ela empurrou um pouquinho, né, para baixo a frente fria, e aí a gente tem esse sistema recebendo umidade da Amazônia, conectado no Oceano Atlântico, um sistema bonito, inclusive, né? E que está configurado e deve continuar configurado pela previsão por mais 1-2 dias, talvez, tá? Então esse é o sistema que traz pra gente esse tempo fechado e essa chuva na madrugada, e pode voltar a chover ao longo do dia. Está bastante carregado o tempo, né? Se não chover forte, mas pelo menos uma garoa, uma chuvinha um pouquinho mais grossa, mas talvez nada além disso, tá? Então é isso que a gente tem em relação ao tempo. A temperatura aqui em Três Lagoas, 24 graus, umidade em 89%. Na madrugada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com essa chuva deve ter chegado a uns 22, não vi, vamos ver se a gente consegue olhar agora. Provavelmente, talvez uns 22 graus, porque choveu, né? Na madrugada e à noite. Bom, o IMET coloca 22 graus agora, inclusive, viu? Então, provavelmente tivemos menos, né? 21. Na madrugada, o IMET coloca 22 graus agora, com uma sensação de 24. A Redmet coloca 24 agora em Três Lagoas. Campo Grande também registrando os mesmos 24 graus. Bonito registrando também 24. E Corumbá registrando 26 graus nessa manhã, com umidade em 89%. Bom, só para a gente fechar esse assunto, eu falei semana passada, né, que a meteorologia, os institutos de meteorologia, o INMET, também a CEMADEM, né, que trouxe a informação a respeito da chuvarada que teríamos no sudeste, entre o Rio de Janeiro, parte do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, região de Petrópolis e até o Espírito Santo, que eu cheguei a comentar que seriam atingidos por chuva. Estava vendo uma entrevista do Renato Casagrande, que é o governador do Espírito Santo, ele dizendo que a meteorologia errou quando eles apontaram o maior volume de chuvas lá para o Rio de Janeiro, para a região de Petrópolis, tal, que recebeu muita chuva e teve problemas também. Mas o maior volume de chuva que tivemos desde sexta-feira para cá foi de fato lá no Espírito Santo, com 19 mortes, com cenas realmente terríveis, né? Alagamento, casas com 3, 4 metros de água, né? Submersas, ou se não totalmente submersas, mas quase não chegando no telhado de água. Então realmente um tremendo problema, com 19 mortes, 17 lá em Mimoso do Sul e 2 em Apiacá, pessoas desaparecidas, 6 pessoas e 8 pessoas mortas também no Rio de Janeiro. E olha que a gente disse aqui que os órgãos meteorológicos previam chuvarada acima daquilo que era esperado. O Rio de Janeiro, principalmente, tinha alerta. Então, quando existem alertas, as pessoas precisam entender. Se eu moro em área de risco, se tem um alerta de chuva, você tem que ir para outro lugar. Não adianta você pagar para ver. Você vai pagar com a vida. E lá no Espírito Santo, o governador disse, em alto e bom som, em coletiva, dizendo que a meteorologia errou porque não previam esse volume todo para o Espírito Santo. Mas
é sempre importante. Por quê? Porque a chuvarada toda, tromba d'água, ou seja lá como queiram chamar, caiu justamente na madrugada. E na madrugada tá todo mundo dormindo, né? E pega todo mundo de surpresa. Se a pessoa mora em costa, de barranco, se a pessoa mora próximo a rio, e a gente sabe que são locais suscetíveis a cheias, e se tem essa condição, você é obrigado a acompanhar a meteorologia. Você sendo morador, a pessoa tem que começar, alguém da família, alguém ali do bairro, algum líder, precisa começar a entender de meteorologia para pelo menos contestar aí as autoridades, né? Estão falando, tem chuva, volume disso, a gente mora numa região. É uma comunicação que não deveria ser um bicho de sete cabeças, né? Entre governantes, prefeituras principalmente desses municípios e a população que mora em áreas suscetíveis a riscos, né? Sejam eles quais forem oriundos aí de chuvarada. Então não tem muita desculpa. O pessoal, de fato, pisa na bola e as pessoas perdem a vida. Bens materiais, todo mundo dá um jeito, né? E se reconstrói. Agora, a vida, perder uma vida por conta de uma condição climática que foi avisada, ou se não foi avisada 100%, mas tinham noção, é algo que não pode acontecer em hipótese alguma, penso eu, né? É diferente de um terremoto, por exemplo, né? O terremoto você não consegue prever. Então, os países espalhados pelo planeta que são suscetíveis a terremotos se preparam da maneira que dá para se preparar. Quando pega algumas áreas que não tem condições, né? Como aconteceu na Turquia, que milhares de pessoas foram afetadas e centenas delas morreram, né? Locais que não são muito preparados, mas são suscetíveis a terremotos. É uma coisa, você não consegue prever e alertar. Mas, obviamente, quando a gente fala de chuva, dá para se prever, né? Não acontece do nada. Tem todo um preparatório aí, né, que a gente acompanha e que quem é um pouco mais leigo e não é estudioso do assunto, nem doutor, nem professor em meteorologia, eles têm obrigação de pelo menos gerarem alertas um pouco mais precisos. Quando eu falo que a meteorologia no Brasil precisa melhorar muito em relação à tecnologia, a satélites próprios, né, a equipamentos de última geração, é porque há essa necessidade. Mas quem tem que decidir isso? São os governantes. Governo federal, estados, em parceria com municípios, para evitar tragédias e pessoas que percam suas vidas. Agora são 7h21. Vamos em frente por aqui trazendo mais informações para você. Semana passada foi celebrado a Semana Mundial da Água, né? E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio de Três Lagoas conduziu uma série de atividades em celebração à Semana da Água. Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, foram realizadas ações educativas e de sensibilização sobre a importância da conservação dos recursos hídricos. Durante o dia 20, adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Banda Cristo Redentor tiveram a oportunidade de visitar a estação de tratamento de esgoto do Jupiá, sob a gestão da Ambiental MS Pantanal. A AET desempenhou um papel crucial no processo de tratamento da água da região. Já na quinta, dia 21, as mesmas turmas retornaram para uma visita à Estação de Captação e Tratamento de Água Vila Nova, administrada pela Sanesul, experiência que proporcionou aos participantes uma visão mais abrangente sobre o tratamento e distribuição de água potável em Três Lagoas. Encerrando a semana, as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Patrulha Florestinha e a Candeia foram conduzidas a uma visita aos laboratórios da UFMS. Na sexta-feira, durante essa visita, tiveram a oportunidade de explorar os laboratórios de indicadores ambientais, ictiologia, que é o estudo de peixes, e sistemática vegetal. Todas essas atividades aconteceram por meio de parcerias estabelecidas com 3 instituições ambiental, MS Pantanal, Sanesul e UFMS, colaborações que reforçam o compromisso mútuo com a educação ambiental e a preservação dos recursos naturais de Três Lagoas. Então é isso. Preservar para que as futuras gerações conheçam, né? Porque a gente sabe que tudo se perde muito rapidamente e com a evolução, com o desenvolvimento e com uma série de coisas, a gente já deixou muita coisa para trás, viu? Quando a gente fala de córregos aqui no município, quando a gente fala de história do meio ambiente aqui de Três Lagoas mesmo, você conversar com os mais antigos, com historiadores, eles vão dizer que tem muita coisa que foi perdida. O desenvolvimento todo. O preço do desenvolvimento é esse, né? Riqueza, dinheiro,
oportunidades, né? Geração de renda, tudo isso tem um preço, obviamente. Quando a gente fala de natureza, se não preservar, vai acabar, né? Tem a velha história que é um... Todo mundo tem uma opinião, e principalmente tem gente que defende, tem gente que apoia, mas todo mundo contesta em relação à silvicultura. Indústria bilionária, o planeta, né? O consumo do papel, isso cresce cada vez mais. Tem um ônus, tem o bônus, óbvio. Tudo que é demais prejudica. Não tem como dizer outra coisa. Tudo que é demais, e a gente ouve isso muito dos nossos pais, né? Tudo que é demais, ele acaba prejudicando. E se a gente tem um excesso de florestas plantadas, a gente vai ter, não um desequilíbrio, né? Mas a gente pode ter algum problema, algum questionamento sobre isso. Então tem que se ter muita cautela em relação a tudo. Mas de qualquer maneira, precisa-se de fato preservar a natureza. Córregos, por exemplo, né, que antes eram caudalosos aqui em Três Lagoas, que hoje são filetinhos de água e não são mais como antes, e que tem muitos que secaram, inclusive, né? Eles voltam à vida quando chove, quando é um período de chuva, quando é um período seco, nascentes, né, que foram extinguidas não pela silvicultura, mas por proprietários de terra que queriam avançar aí com construções e que de repente tinha uma mina, né, importante que gerava um pequeno córrego na extensão rural aqui de Três Lagoas e que muitas vezes foi assoreado ou que foi pisoteado pelo gado, e tem muita história dessa, né, aqui no entorno de Três Lagoas, dentro, né, da região de Três Lagoas, e que obviamente hoje não se tem mais, que foi tampado e assim por diante, né? Isso tudo gera um problema grave para a natureza, que a gente hoje sente os efeitos? Sim. As mudanças climáticas existem? Existem. Mas não é esse bicho de 7 cabeças todo que pinta, não. Mas esse é um outro assunto. De qualquer maneira, cada um tem que fazer a sua parte, né? É igual a dengue. A dengue, você não cuida da sua casa para que não fique água parada em algum local, gerando um criadouro do Aedes aegypti. É a mesma coisa quando a gente fala de natureza. Cada município cuida do seu. Cada município faz o trabalho e o dever de casa. Se cada município fazer a sua ali questão envolvendo a natureza dentro daquilo que é a sua realidade, e os estados também fazerem a sua parte, a gente vai ter um Brasil sustentável, um Brasil que as futuras gerações vão olhar e vão ver que se preservou lá atrás, no passado. Do contrário, né, vira absolutamente nada. Daqui 20, 30, 50, 100 anos, ninguém sabe como é que vai estar isso aqui em relação ao meio ambiente. 7h26, vamos para o intervalo, já a gente volta, daqui a pouco tem giro de reportagem e muito mais para você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Fique aí, voltamos em seguida. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece.
Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h29, estamos de volta aqui com o nosso Difusora Notícias. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você que está com a gente aí, vamos juntos até às 8 da manhã. Bom, hoje é o último dia, aliás, penúltimo dia, né? Da primeira semana comemorativa de alusão às matrizes africanas de Três Lagoas. Está acontecendo ali naquela sala de vidro na área central de Três Lagoas, onde hoje funciona a diretoria de cultura, ali de frente para a Avenida Antônio Trajano, na Rosário Congro, né? E ali acontece e segue até o dia 27. Portanto, quem não prestigiou, quem quiser conhecer, está aberta a visitação desde então, tá? A repórter Gisele Mendes foi até lá, bateu um papo com o Baba Frank, que vai contar um pouquinho da sua trajetória e a gente vai acompanhar. Agora são 7h mais 30. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória do Baba Frank, que ele acabou de receber, inclusive, o título de embaixador da cultura Yorubá na Nigéria. Ele chegou recentemente e vai contar um pouquinho sobre essa experiência e também sobre essa cultura que é tão rica e conhecida no Brasil e, ao mesmo tempo, pouco explorada. Frank, você acaba de chegar na Nigéria. O que representa para você ter recebido esse título? Na verdade, esse título é o trabalho de uma construção, né? Uma construção que nós estamos fazendo aí desde 2009, né? Onde eu sempre volto a esses mesmos grupos religiosos, esse grupo cultural, porque além da questão religiosa, isso dentro da África, especialmente da Nigéria, é um estilo de vida, né? Não é só uma religião, é um estilo de vida daquele povo. Então, eu tenho procurado fazer esse caminho de volta, né, me reintegrar dentro desses grupos, dessas comunidades, justamente para estar resgatando um pouco da nossa própria historicidade, né? Porque, como brasileiros, a nossa diáspora foi composta por muitos desses povos, né? Em especial dos povos iorubás, que deram origem a grandes casas de candomblé, grandes casas de culto, e há muitas tradições aqui de nosso país que ainda, pelo menos aqui no nosso estado do Mato Grosso, ainda passa desapercebido, né? Nos estados do Norte e Nordeste, a gente tem uma expansão maior de tudo isso, uma divulgação. Mas aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, por ser ainda um estado muito conservador, muito cristão, né? Nossos cultos e nossas tradições acabam ficando apenas ao conhecimento dos próprios praticantes, né? E pouco divulgado nas escolas, pouco divulgado nas mídias. Então, para mim, esse título, a importância é justamente de podermos contribuir, né, com essa divulgação de toda essa cultura, de todas essas tradições na nossa sociedade, nos nossos próprios grupos religiosos. E Frank, você que também é membro, né, do Conselho das Tradições e Culturas Africanas, me conta um pouquinho quando que você começou a se envolver com essas culturas, com a religião. Como
um bom nordestino, que eu sou, na verdade, maranhense, né? E minha família já vem dessa tradição, né? Então eu conheci essa cultura e essa religiosidade dentro da minha própria família, né? Como eu estava te falando anteriormente, né? Eu fui iniciado pelo meu próprio tio, né, que já foi iniciado pelos parentes dele, e assim a gente vem dando essa sequência, na verdade, uma linhagem familiar, né? A mesma coisa eu continuo replicando com meus parentes, com meus sobrinhos, meus irmãos, e isso faz parte dessa nossa história, e na verdade, o que é do conhecimento de muito poucos, é que justamente essas tradições são familiares, são linhagens familiares em que a gente vai formando essa corrente, replicando essas tradições, replicando esses cultos, né? E, como eu te falei também, existe toda essa questão da nossa diáspora. Essa nossa diáspora ela é muito ampla, porque foram vários grupos de escravizados que chegaram no Brasil, cada um com sua própria cultura, cada um com sua própria identidade, com sua religiosidade, com suas cores, né, com seus ritmos, e que aqui no Brasil acabou tornando-se uma coisa só, né, aquilo que nós conhecemos como candomblé. Só que esse candomblé também se subdivide-se em nações. E essas nações são justamente as identidades desses povos. Por exemplo, os povos tradicionais que tocam os candomblés de Queto, de Efon, de Jexá, tudo isso são grupos étnicos diferentes, oriundos de vários lugares do continente africano, né? E que aqui no Brasil tornou-se uma coisa só, uma religião só, que só aqueles que são adeptos sabem realmente fazer essas subdivisões e essas divisões, né? Então, o nosso trabalho, na verdade, é justamente isso. Eu, como praticante, adepto dessa religião, é buscar resgatar aquilo que, pelo menos, faz parte desse grupo qual eu defendo, né? E procurar ampliar, trazer ao conhecimento da sociedade em si, a importância de tudo isso dentro da nossa cultura local, dentro da nossa cultura brasileira, né? Desde os ritmos, a nossa culinária, muitas palavras da nossa própria língua que pertencem a esses povos e que nós não sabemos. As pessoas não sabem no geral, né? Então, eu acho muito importante, por isso esse acontecimento aqui foi de fundamental importância, para que a gente possa estar mostrando um pouco de cada parte dessa pequena África que nós continuamos preservando aqui no Brasil. E como membro do Conselho da Cultura Africana, o meu trabalho, deixando claro, voluntário, porque a gente nunca conta com o apoio do poder público para isso, né? Mesmo tendo aí várias leis que nos amparam, mas é difícil a gente acessar a isso. Então, isso é um trabalho que vai muito dos nossos grupos, da união, do nosso empenho próprio, pessoal, de nossas comunidades, para que a gente faça isso. Mas o importante é a gente preservar e manter essa nossa cultura e fazer esse trabalho de divulgação, né? Que sabe a gente consegue um espaço maior. Mas pouco a pouco continuamos sobrevivendo. E Frank, que mensagem você daria às pessoas, né, que vão assistir você comentando um pouquinho sobre a religião, principalmente no Brasil, né, no nosso país, que predominantemente a religião cristã, né, é a que mais cresce, né? E algumas pessoas acabam olhando com maus olhos, né, as culturas africanas. Sim. O que você daria de mensagem para essas pessoas? O que eu posso dizer é o seguinte, justamente eu quero até usar um provérbio africano que diz o seguinte, iorubá, que diz o seguinte, que todas as religiões e todas as crenças são vias que conduzem as criaturas a adorar o seu Criador. O que prova que nós não devemos fazer essas divisões de religiões, porque Deus nos criou humano. E todos nós temos como ancestral esse Deus ao qual todos nós cremos. Então as pessoas devem quebrar esses tabus, né? Quebrar esses paradigmas que lá atrás foi imposto desde a colonização, essa questão das separações do Deus melhor do Deus pior. Porque na verdade nós somos filhos de uma criatura só, de um Criador só. Então as pessoas devem procurar se informar, mas ainda mais falando de Brasil, que nós somos filhos dessa miscigenação, tão grande, né, dessa mistura de negros, de indígenas, de europeus, né? Quem pode entre nós reclamar a legitimidade de uma raça? Não existe, né? Da mesma forma, como que nós podemos reclamar a legitimidade de um Deus, de uma crença,
Se nós somos filhos de uma crença miscigenada também, porque o mesmo Deus que nós adoramos na Umbanda, adoramos no Candomblé, adoramos nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, pentecostais. Então, o que as pessoas têm que entender e justamente prestar atenção, observar, volte a conhecer sua própria cultura, né? Porque nós temos o péssimo hábito de valorizar tanto o que é de fora e esquecemos a riqueza de diversidades que nós temos dentro do nosso próprio país. Então, o que eu tenho a dizer, o conselho, uma orientação estude mais a nossa cultura, estudem nossas tradições, conheçam, vamos quebrar essa demonização, né, de crenças, porque, na verdade, todos nós, evangélicos, cristãos, praticantes de religiões tradicionais, temos o mesmo destino. Nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Então, tudo isso aí, esses equívocos, esses preconceitos, esses tabus não levam ninguém a nada. A gente deve olhar para o ser humano como ser humano, porque assim Deus nos criou. E esse é o princípio da religiosidade, esse é o princípio de qualquer forma de crença. 7h38. Está então o Baba Frank conversando com a Gisele Mendes, né? Onde vai até amanhã, portanto, essa primeira semana, né, das matrizes africanas, e que é conhecimento, né? E como ele disse, tem que se conhecer para você julgar. E, obviamente, o princípio de tudo, né, que é o respeito. Tem que se ter respeito. Gostem ou não, né? A gente precisa respeitar aí, né, o que o coleguinha está fazendo, né? Basicamente é isso. Mas tem muita gente que não respeita porque tem os extremos, né? E tem muita gente que ouve mais figuras, líderes de religião, do que, obviamente, formam a sua própria opinião, né? E a maioria das pessoas são assim, né? Temem o que não se deve temer. Enfim, aí cada um, vamos entrar nesse assunto. 7h39. Bom, uma notícia boa que todo mundo estava esperando, principalmente do agro e da pecuária do Brasil, não só aqui do Mato Grosso do Sul. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele trouxe no Diário Oficial da União a publicação da tão esperada portaria número 665, reconhecendo o estado do Mato Grosso do Sul e outros 15 estados, mais o Distrito Federal, como áreas livres de febre aftosa sem vacinação, sendo esse o penúltimo passo para a verificação internacional para o Mato Grosso do Sul. Importante frisar que a última imunização contra a fitosa no rebanho foi feita em novembro de 2022, com a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária, com a portaria do mapa abrangendo, além de MS, os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal. O engenheiro agrônomo diretor da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro, Daniel Ingold, comentou que esse já é um caminho ao penúltimo passo para reconhecimento internacional. Segundo ele, essa última verificação se dá pela Organização Mundial da Saúde Animal, sendo que desde novembro de 2022 o Estado trilha a execução de protocolo para finalmente alcançar um reconhecimento. Finalizamos a sorologia e já passamos a documentação para o mapa. Na sequência, em 2 de maio, que é o último que regulamenta a portaria, o trânsito vai ser interrompido com unidades da federação que continuam a vacinar, ou seja, para Mato Grosso do Sul. É muito pouco porque os nossos vizinhos também vão estar no mesmo estado sanitário, expõe. Conforme o diretor-presidente, até setembro, toda essa documentação será levada até o Ministério da Agricultura para posterior execução de protocolo a ser encaminhado para a Organização Mundial de Saúde Animal. É o pleito que vai ser analisado no mês de maio de 2025. Aí vai ter a certificação internacional, complementa. Obtendo resultados, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEMADESC, o titular Jaime Verruc, disse que o mesmo que comentou em Gold, que essa etapa é o colhimento de frutos. Isso atesta a eficiência da questão sanitária do Estado, mostra todo o trabalho da IAGRO com o mapa, além de dar condições aos demais estados do Brasil de pleitear um reconhecimento internacional. Temos todas as condições e agora vamos conseguir um reconhecimento do status internacional, cita o texto. 7h42, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias.
Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h45. Estamos de volta por aqui trazendo as informações. Bom, no começo, né, a gente falou a respeito de celulose, silvicultura, bilhão para cá, bilhão para lá. Só para a gente ter a dimensão disso tudo, o Estado foi destaque, né, em uma matéria, em uma publicação, em um site especializado em economia, finanças e negócios, ontem, com destaque para a indústria da celulose no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Reportagem da Valor Econômico, né? Com o título Papel e Celulose terão 67 bilhões em aportes. E destaca os investimentos da indústria de base florestal, em especial aqui no Mato Grosso do Sul. O momento econômico favorável do setor no Estado foi amplamente detalhado no material demonstrando o comprometimento do governo do Estado na geração de emprego e renda, com a atração de indústrias e qualificação da mão de obra. Também informou sobre a instalação de início e atividades da Arauco e Suzano em diferentes municípios de MS. Um dos destaques do material é a construção da unidade da Arauco em Inocência em 2028, último ano do ciclo de investimentos conhecido o Projeto Sucuriú, quando a indústria planeja colocar em operação a sua primeira fábrica de celulose no país. O grupo chileno, que tem investimento de aproximadamente 3 bilhões, poderá produzir inicialmente 2,5 milhões de toneladas por ano na unidade localizada naquele município. Outro ponto importante é que a reportagem mostra a continuidade dos investimentos após 2028, com previsão de investimentos de 28 bilhões e 5 milhões de toneladas por ano após o início da operação da segunda linha em Inocência em 2032. Já a Suzano, com o projeto Cerrado, maior em andamento atualmente, em construção em Ribas do Rio Pardo, também pode receber uma segunda linha, com previsão de começar a operar em junho. A produção inicial prevista para 2,55 milhões de toneladas por ano de celulose e eucalipto. O projeto é orçado em 22,2 bilhões de reais, um dos maiores investimentos privados realizados no país.
Outro ponto em destaque na reportagem é que a Eldorado Brasil tem projeto de expansão que pode duplicar a capacidade da fábrica já instalada e em funcionamento no município de Três Lagoas. E por último, o material destaca a Bracel, da Ásia, que busca matéria-prima em Mato Grosso do Sul para atender a mega fábrica de celulose de Lençóis Paulista, em São Paulo. A empresa é responsável por investir 5 bilhões, um dos maiores em curso da indústria, em outra fábrica também no município do interior de São Paulo. E aí a reportagem trouxe uma avaliação do secretário Jaime Verruc, falando sobre o momento de Mato Grosso do Sul no cenário de investimentos do setor e como destaque nacional na área. O jogo da celulose nos próximos anos ocorre muito focado em Mato Grosso do Sul, afirmou Verruc. De fato, o Estado deve se manter como destino dos próximos projetos de celulose por dispor de recursos hídricos e ao menos 7 milhões de hectares com baixo teor de argila e já degradados, porque foram pastagens, que podem receber mais plantio de eucalipto. A meta é fechar 2025 com 2 milhões de hectares plantados de eucalipto, superando Minas Gerais na liderança da área cultivada, afirmou. Além de destacar as qualidades técnicas para atender a indústria da celulose em Mato Grosso do Sul, o Valor ainda trouxe uma análise sobre as condições gerais que o Estado proporciona para o setor em relação à logística e ainda a relação da proteção ambiental, mesmo diante do crescimento industrial e econômico. Há uma década, o Estado entendeu que celulose poderia ser ainda mais interessante que outras commodities agrícolas, por variar, por vir acompanhada de vultosos investimentos industriais. Por isso, passou a oferecer licenciamento facilitado para a cultura do eucalipto, sem abrir mão de exigências ambientais. Hoje, 91% da base plantada no estado tem o selo FSC, diz a reportagem, pontuando ainda o interesse do estado em atrair investimentos no elo seguinte da cadeia, com o beneficiamento da celulose. Enfim, bilhões, aportes bilionários para cá, aportes bilionários para lá, geração gigantesca de emprego, movimentação toda, setor de silvicultura chegando aí com 2 milhões de hectares plantados, enfim, estamos falando de muita coisa. Ela é degradada, tal, lógico que ninguém joga contra, muito pelo contrário, são investimentos. O que seria do Mato Grosso do Sul sem as indústrias de celulose, sem a silvicultura forte? O que seria, economicamente falando, de estados e até o município de Três Lagoas, que é impactado diretamente, Ribas, que está sendo impactado agora, Inocência, que será impactado com a chegada da Arauco, enfim. Então, a gente sabe que é tudo muito importante, mas o meio ambiente, por mais que defendam, por mais que provem por A mais B que não tem problema nenhum, a gente sabe que é excesso, e tudo que é excesso de uma cultura vai gerar, não sei se um desequilíbrio, mas vai ter ruídos. Não tem como não ter. 7h50, vamos movimentar a reportagem. A Gisele está de volta. Ela foi até o 5º GBM, onde acontece o serviço de fortalecimento de vínculos Bombeiros do Amanhã. Completou mais um aniversário de existência e ela traz mais informações para a gente. Agora são 7h50. O Serviço de Convivência Bombeiros do Amanhã completa 14 anos. Está prestes a se tornar um debutante. E nesse tempo todo, muitas crianças já passaram por lá. E sobre esse assunto eu vou falar um pouquinho com a Maria Solange, que é coordenadora desse serviço de convivência tão importante. Maria, parabéns, 14 anos é uma vida, O que você destaca nesses anos todos de atuação? Quantas crianças já passaram por lá? Então, esse momento é um momento muito glorioso para todos nós, 14 anos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos bombeiros do amanhã, com as crianças e adolescentes do serviço de convivência, as famílias e a comunidade. E para comemorar esse dia tão maravilhoso, nós resolvemos fazer uma atividade bombeirística que chama Bomba Armar, Que aí o Sargento Ela Miranda vai estar explicando para você certinho, tá bom? E Maria, nesse tempo todo, quantas crianças já passaram por lá? Já passaram mais de 600 crianças, Normalmente as crianças entram com 9 anos e elas só saem quando completam os 15 anos. E como que é feito todo esse trabalho com essas crianças e adolescentes, o dia a dia? É no contraturno escolar? Como que funciona? Sim, nós trabalhamos no contraturno escolar, O serviço de convivência recebe as crianças no período da manhã, no período da tarde, no contraturno escolar, conforme você já disse. Nós desenvolvemos atividades
IBMs, né, que são as bombeirísticas, e nós desenvolvemos também os projetos, que é trânsito, né, meio ambiente, cultura, cidadania e democracia. Então a gente desenvolve todos esses projetos dentro do nosso serviço. Nós temos 70 crianças, nós desenvolvemos as atividades em contraturno e 35 por período. E nesse tempo em que você acompanha essas crianças, de que forma você acredita que o Bombeiros da Manhã colabora com a formação delas? Nós transformamos a vida delas. Elas chegam para nós, aquela criança assim que não tem conhecimento de vivência bombeirística, vamos falar assim, né? De salvar, de atividades, de como que ele vai fazer as atividades dentro da casa, o que ele pode ser feito, né? Para ajudar, contribuir com a comunidade, com a família. E lá nós vamos preparar eles com atividades que são feitas cronogramas, né? Nós trabalhamos, fazemos planejamento e desenvolvemos dentro dos nossos temas, cidadania, né, conforme eu já disse para você, a gente vai ensinar eles sobre trânsito, né, e a gente transforma um pouquinho cada dia a vida dessa criança. E muitos deles depois desenvolvem e querem ser bombeiros. Isso para nós é super gratificante. A gente vê no olhar deles que eles estão ali porque eles querem estar ali, porque eles gostam do que eles fazem, né? Isso para nós é maravilhoso. E quem pode participar, né, desse serviço? Tem vagas? Como que funciona para aqueles interessados, né, em fazerem parte? Sim. Todas as crianças da cidade inteira podem participar. Nós temos 6 CRAs, né, de referência na nossa cidade, e elas podem estar, os pais, né, estarem indo no CRAS de referência do seu território e lá se informar se tem vaga ou não com assistente social, e aí eles vão estar entrando em contato com a gente para saber das vagas. No momento, nós só temos vagas no período da tarde para a faixa etária de 12 a 15 anos. O período da manhã, nós já estamos com a faixa etária completa, com 35 crianças. Eu vou falar também com o sargento Alain Miranda, que também comemorou, né, os 14 anos do Bombeiros da Manhã, e foi realizada uma ação para lá de especial que chama Bomba Armar. Ele vai explicar um pouquinho sobre essa técnica. Sargento, o que seria esse Bomba Armar? Então é uma técnica utilizada pelos corpos de bombeiros de maneira nacional, né? Todo o Brasil utiliza essa técnica. É para fortalecer essa técnica, a agilidade das pessoas ali, dos militares ou até mesmo as crianças que vão exercer. E nesta técnica é para combater o incêndio. Incêndio geralmente, neste caso, de grandes proporções, de média a grandes proporções. E onde ali o aluno, a criança, ela vai ter o contato com a mangueira, contato com o esguicho e as suas devidas conexões, né, nos equipamentos de incêndio. É claro que desenvolve um espírito de corpo, desenvolve ali a camaradagem, a interação entre eles nesse tipo de atividade. Então, a diversão também foi garantida, porque mexer com água, que criança que não gosta, ainda de forma consciente, como se fosse combater o incêndio, né? Sim, a diversão foi garantida, é claro, até eu participei, inclusive, simulamos ali o fogo que era nós mesmos, né? Então, assim, tem esse momento, tem que ter esse momento, mas a gente vê essa agilidade das crianças, a técnica, essa vivacidade, né? A energia que eles desprendem para executar a atividade. E, sargento, o que o senhor nota no dia a dia, na vida dessas crianças e adolescentes que fazem parte do Bombeiros do Amanhã? Há uma mudança de comportamento desde o momento em que eles entram? Sim, que é voltado para a hierarquia e disciplina, né? Na questão da minha atividade, né? Eu, como sargento, é claro que eu sou pautado pelaquilo que nós somos, pelo militar, né? Pelo militarismo. Então, assim, você vê, sim, desenvolve neles esse entusiasmo, esse querer procurar essa profissão quando atingir a sua maioridade. Então, o objetivo é esse, é despertar isso nessas crianças. Claro que ali trabalhamos também na questão da convivência, do fortalecimento, né, entre comunidade, entre eles mesmos, conosco também. Então, tem sim esse brilho no olhar deles. E esse é meu objetivo lá, né? Despertar aqueles que caso não tenha, mas despertar. Mas eu vejo assim que eles interagem mesmo, que eles se doam. E para o senhor, qual o sentimento, né, que te gera em fazer parte de tudo isso? Para mim é uma gratidão a Deus muito grande. Eu costumo dizer que é um chamado de Deus. Trabalhar com as crianças é algo que eu amo, é algo assim que faz parte assim
da minha vida hoje. Então, assim, eu me entusiasmo muito, eu me alegro, eu me dedico, eu me dou e percebo que é recíproco, que há esse retorno, né? Então, isso é tremendo. E pensar também que estamos ali contribuindo uma parcela para que eles lá no futuro sejam cidadãos de bem. Então, é todo esse objetivo, né, do Serviço de Convivência e Fortalecimento. Obrigada pelas informações. E realmente é muito lindo, né, o Bombeiros do Amanhã. Aquelas crianças todas fardadas, crianças e adolescentes, já aprendendo como ser um cidadão do bem que luta, né, pelo direito coletivo. E ainda há algumas poucas vagas para aqueles interessados em se candidatarem. Apenas no período da tarde, crianças de 12 a 15 anos ainda tem vaga para essa faixa etária. E conforme a coordenadora do serviço, a Maria Solange, disse, se você tem interesse de inscrever o seu filho, basta buscar o CRAS da sua região e ver certinho quais vagas, em quais horários e fazer a inscrição. É isso, agora são 7h58, um trabalho incrível, né? E como essas crianças mudam, né? Para melhor, depois que elas ingressam nesses serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da prefeitura. Esse Bombeiros do Amanhã, que é incrível, que tem toda uma história. A Banda Cristo Redentor, tem a Patrulha Florestinha, tem também a Patrulha Mirim, o programa Pelotão Mirim, né? E o CRAS Coração de Mãe, que é o maior deles, né? Que essas crianças estão sempre no contraturno escolar. Se estuda de manhã, à tarde está no serviço, né? Se está à tarde, de manhã está no serviço e assim por diante. Ficam com o período todo cheio. E é assim que tem que ser, né? Assim que tem que ser. O pai e a mãe que tiver aqui em Três Lagoas, que tiver um pouquinho, né, de intenção, né? Procura lá o CRAS, próximo aí da sua... O CRAS, próximo aí da sua casa. Explica aí, né, qual seria o serviço que tá à procura para o filho, para a filha, e ingressa, porque é muito bom, viu? Eu não tenho dúvida que tem muita família, tem muita mãe, tem muito pai que são orgulhosos pelos filhos que passaram, gratos, né, pelos que passaram e pelos que estão. E mudança de comportamento, de pensamento, o jeito, né, da criança enxergar as coisas. Acho que é primordial, né, que a maioria das crianças pudesse participar de serviços como esse, que formam caráter, sem sombra de dúvida. 7h59, para a gente finalizar a edição de hoje do programa. Oferecimento da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, Engenildos Bar e Espetos. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia, pela audiência. Na sequência de casa, depois tem Tribuna Livre e a gente se fala amanhã às 7 da manhã, ao vivo. Um grande abraço, ótimo dia e até mais.